Bom, olá a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre análise de investimentos, tá? Bom, começando, né? Análise de risco de investimentos, também isso aí a gente vai falar. Então, para dar uma geral, né? É importante o quê? A primeira coisa é a identificação de variáveis de risco, né? Dentro do negócio. Por exemplo, no mercado de eletricidade, o preço de eletricidade é uma variável de risco, né? Então, se você tem preços altos e baixos, você tem uma resposta aí do mercado com relação à previsão de vendas, né? Que é outra variável de risco, dentre outras, tá? Então, isso é importante levar em consideração. Então, uma coisa interessante é quando você tem uma série histórica de dados, você pensar em tentar projetar isso para o futuro, né? É óbvio que as projeções não são 100% assertivas, né? Mas é possível você vislumbrar alguns cenários, né? Algum direcionamento aí para você conseguir direcionar os seus investimentos, né? Então, existem modelos basicamente determinísticos, que são basicamente regressões, né? Então você tem uma série histórica, você consegue montar uma equação aí, uma regressão simples, por exemplo, você muitas vezes utiliza o método dos mínimos quadrados, que minimiza os erros quadrados, né, dos dados, né, e você consegue uma equação que melhor explica aí a sua série de dados, né? E com isso como você tem uma equação, né, você pode projetar isso para o futuro, né? Existem também modelos estocásticos, né, que são modelos que a gente chama de aleatórios, né, porque muitas vezes as variáveis aí que existem, elas são estocásticas, ou seja, consideram dados aleatórios, né? Então, modelos autorregressivos são um exemplo. Aqui eu não vou ficar detalhando nenhum deles, né? Quem tiver interesse depois é só pesquisar, tá? Então, são modelos autorregressivos, são um exemplo. O ARIMA é um outro exemplo. Acho que quem trabalha com modelagem aí, séries temporais, principalmente, de alguma forma viu essa modelagem ARIMA ou ARMA, né? E outras, né, derivadas. Agora, importante também é você realizar uma modelagem, né, estática utilizando um caso base, né? Uma coisa é você ter a série de dados, seus dados todos, e você projetar alguma coisa para o futuro, né? Ou projetar gastos, projetar demanda, projetar preço. Aí outra coisa é você ter os dados e você realizar uma modelagem estática de análise de viabilidade financeira, por exemplo, utilizando o valor presente líquido, né? Um dos métodos, a gente vai mostrar aqui, vai relembrar como é que ele é, e a taxa interna de retorno também, né? E payback. Payback é um método aí que consegue dimensionar aí o risco das coisas, né? E por fim também é importante, quando você tem essas modelagens estáticas, às vezes é interessante você utilizar simulações de Monte Carlo, que o quê? Eles pegam determinados valores que você considera incerto e você realiza simulações aleatórias, né? E consegue com isso ter o reflexo disso no seu VPL, no seu TIR, por exemplo, né? Então, sei lá, você tem o preço da eletricidade, que é uma variável incerta. Se você simular Monte Carlo, você vai ter diversos preços num determinado range aí que você definir, né? Então a gente vai mostrar isso aí um pouco também, como se faz, tá? Bem por cima, né? E quem quiser aprofundar, é só aí pesquisar aí, a literatura é vasta aí nesse assunto. Aqui só para mostrar brevemente o modelo determinístico, né? Então, o modelo determinístico basicamente é uma equação, né, em que você tem um erro. Então, imagine que você tem esses dados aqui, né? Tá vendo? Aí você calculou uma regressão simples e você achou essa reta, que é a melhor reta que minimiza a soma dos erros quadrados aqui, tá? Então você tem a equação que é αt, né? Aí, que é a equação de reta, mais um erro, né? Então, porque você vai ter um erro, você tem a reta aqui e o seu dado, na verdade, ou ele pode ser zero, né? Ele pode estar em cima da reta, ou pode estar um pouco acima, um pouco abaixo, então você tem um erro aí, tá certo? Então esse é um exemplo de modelo determinístico. E modelos estocásticos, um exemplo mais clássico aí é o que a gente chama de passeio aleatório,
que é o dado quando você considera o período anterior, o dado do período anterior, né? Mais um erro aleatório, né? Você pode simular, por exemplo, um erro que simule uma distribuição normal, que é o mais utilizado, né? E aí você consegue aleatoriamente, né, baseado nesse erro e no dado do período anterior, você tem um passeio aleatório, né? Porque você tem um erro que é aleatório e um valor do ano anterior, tá? Então esse é um exemplo, aqui são 2 exemplos de passeios aleatórios, né? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá certo? A análise de viabilidade econômica, né? Então são ferramentas básicas aí para a gente vai ver aqui né, no decorrer do curso aqui, então, da aula de hoje, umas ferramentas básicas, que é o quê? Juros compostos, séries uniformes, né? Você tem gradientes aritméticos, geométricos, então alguns deles a gente vai ver aqui. Você tem análise de viabilidade econômica, aí você tem alguns métodos, que é o valor presente líquido, que a gente vai ver aqui, custo de ciclo de vida também, né, que nada mais é do que uma extensão do valor presente líquido para situações em que você tem custos de operação e manutenção consideráveis, né, bem altos. Payback, aí você tem a taxa interna de retorno e valor anual. Então vamos ver alguns deles aqui hoje. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cenários e valores esperados, né, análise de sensibilidade e riscos no mercado de energia. Tá? Então basicamente é o que a gente vai ver aqui hoje. Aí juros compostos, né? Então eles são, isso acho que todo mundo sabe, né? Eu vou falar bem rapidamente, mas eles são calculados em base ao total acumulado do período anterior, né? Ou seja, imagine que você está, sei lá, devendo R$100 no seu banco, no cheque especial, e o banco te cobra 10% ao mês de juros, né? Bem pouco, né? Mas normalmente é isso que eles cobram, esse absurdo, né? Então, você tem lá no segundo mês, você vai ter menos 110, né? No terceiro mês, você não vai ter 120, porque ele vai pegar os 110 e colocar os 10%. Então, vai ser 121. Então, você vai ter sempre, considerando o período anterior, calculado como, né, juros, né? Não é juros simples, são juros compostos. Então, a fórmula básica, né? F igual a P, 1 mais I elevado a 1, né? Isso aqui eu vou só deduzir a fórmula para vocês. Então, eu tenho o valor futuro do período 1 igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a 1, que I é a taxa de juros que você está considerando, e esse 1 aqui é o período, é o N, tá? Então, F de 1 igual a P vezes 1 mais I elevado a N, que é 1. Daí, se eu pegar o período 2, né, eu tenho juros sobre juros, eu vou ter P vezes 1 mais I elevado a 2, né? Porque você vai ter 1 mais I elevado a 1 vezes 1 mais I elevado a 1. E assim por diante. Elevado a 3, você vai ter mais um período, então vai ser P 1 mais I elevado a 3, e assim por diante, até que você tenha uma fórmula geral, que é F do período N, que é o valor futuro no período N, igual ao valor presente, vezes 1 mais a taxa de juros I, elevado a N, que é o período. Tá? Então essa é a fórmula de um valor único, tá? Um valor único. Aqui um exemplozinho, né? Se você depositar agora 500 dólares aí que seja em uma poupança, né, que paga juros de 6% ao ano, composto anualmente, quanto teremos no final de 3 anos? Então, você tem a fórmula aqui, né, F igual a P mais P vezes 1 mais I elevado a N. Então, o P é 500, né, 1 mais I, que é 6%, 0,06, elevado ao período N, que é 3. Calculando, você acha 595,5, tá? Os livros têm no final, os livros de engenharia econômica, administração, matemática financeira, né? Então você tem no final aí tabelas que você pode ver isso diretamente, né? No caso de um valor só, não é muito necessário, porque a fórmula é simples, né? Mas quando você tem uma série de pagamentos ou um gradiente aritmético, né? Às vezes vale a pena você usar a tabela, que é mais rápido. Obviamente você tem que entender como que é a fórmula, né? Mas para ser mais rápido você pode olhar a tabela. Então a notação funcional da tabela é só você olhar no fim do livro, né? No caso aqui você quer o F barra P, que é o que você tem, né? F barra P e N. Aí você vê a tabela no fim do livro, você coloca o 500, que é o seu P, vezes, né, esse FP 6%, que é a taxa de juros N, 3 é o período. Fazendo esse cálculo dá 595,50, tá?
Bom, séries uniformes. Aí vocês estão vendo que talvez usar tabela nesse caso aqui é mais interessante. Séries uniformes são séries em que os pagamentos são iguais, só que a taxa de juros ela é composta. Né? Então, um exemplo aqui, quando você vai financiar um carro, por exemplo, e você tem um valor que você vai financiar, aí você tem uma taxa de juros embutido, então vai ter um valor de parcela A mensalmente fixo, né? Parcela fixa que está embutido todo os juros do período, os juros compostos do período. Então, a fórmula, acho que a maioria de vocês já lembra, né, já sabe, P igual a vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, tá? Aí você tem em notação, né, notação aí de livro, do fim do livro, você tem o A, que é a sua parcela, vezes P, que é o que eu quero, A é o que eu tenho, né? Fica P barra A, então você vai na coluna do P barra A lá e acha, né? P barra A e N, né? I, que é a taxa de juros, e N é o número de períodos, tá? Então é uma tabela tranquila, tá? Quem pode, vocês devem achar aí na internet tabelas de matemática financeira ou engenharia econômica. Então você tem essas tabelas aí que te ajudam a calcular. Mas nada impede de você calcular na mão. E quem tem uma HP, normalmente, calculadores mais avançados, você tem essa equação embutida aí na sua calculadora. Então você só coloca os dados, ele coloca o resultado para você, tá certo? Essa notação aqui não é vital, tá? É só para facilitar às vezes a vida de vocês. Aí tem o caso de eu ter o valor presente e querer a parcela, né? Então a parcela A. Então a fórmula fica P 1 vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Aí em notação, P é o que eu quero, né? Então A é o que P é o que eu tenho, desculpa, né? Então P é o que eu tenho, então fica P vezes A barra P, né? A barra P e N, tá? Aí você vai na coluna do A barra P, na página da taxa de juros que você está considerando, acha o período e você acha um fator lá que você multiplicando por P vai dar o mesmo do que esse fator aqui, né? Que você calcular, mesmo desse miolo aqui, tá? Então ele é feito para facilitar. Esse parênteses aqui nada mais é do que uma tabela com todos esses valores aqui tabelados, tá? Calculados. Então aí você só precisa multiplicar pelo valor que você tem, né? No caso aqui o P. Séries uniformes, né? Da mesma forma, eu posso ter uma série de pagamentos e quero achar o valor futuro, né? Então, mesma coisa, você tem F igual a vezes 1 mais I elevado a N, menos 1 sobre I, tá? Então aí você tem A vezes, em termos de notação de tabela, né? A, que é o que eu tenho, aí vezes o fator F barra A e N, que você vai achar na tabela, que nada mais é do que esses valores aqui calculados para diversas taxas de juros e períodos, né? De novo, A, se eu tenho F, eu quero achar A, então A igual a F, né? E I sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Então aqui eu tenho F multiplicado A barra F e N no fator de tabela, tá? Aqui um exemplo, né? Por exemplo, 1 milhão acumulado, né? Só para vocês terem uma ideia de como essa taxa de juros composta é importante você considerar na série de pagamentos, né? Então, qual é a quantia mensal que você deve depositar a uma taxa de juros real de 0,8% ao mês para daqui a 40 anos você consiga acumular 1 milhão de reais, né? E daqui a 20 anos? Então, primeiro caso, você vai guardar por 40 anos, né? Depositar um valor fixo por 40 anos, lá essa taxa de juros real de 0,8%, que é muito difícil de conseguir, né? Mas é um exemplo aqui. E se eu quiser daqui a 20 anos, né? Então, aí o fluxo de caixa meu é esse, você vai estar depositando todo mês, né? Até, no caso aqui de 40 anos, 480 meses. Então você vai ter um F aqui para você achar, tá? Então o que eu quero, na verdade, eu quero meu A, né? Quanto que eu vou pagar de parcela, né? Para ter 1 milhão no futuro. Então a minha incógnita é o A, que aí você pega dessa fórmula aqui, né? Que a gente viu, né? Incógnito é o A e eu tenho F e eu quero achar meu A, né?
Então, é simples, você só substitui, né? 1 milhão vezes 0,008, que é o 0,8, né? Por cento ao mês, dividido por 1,008 elevado a 480 menos 1, tá? Aí fazendo as contas dá 178,49, tá certo? Então, veja só, se você conseguir uma aplicação que dê isso para você por mês e você só depositando R$ 178,49, você vai ter 1 milhão, né, de reais daqui a 40 anos. Isso real, né, juros real, tá? Não considerando a inflação. E 20 anos? Se eu quiser daqui 20 anos, vocês acham que o valor é um pouco maior só, o dobro, né? Não, ele é bem maior, porque quando você tem 40 anos, você tem todo o valor de 20 anos acumulado que vai render por mais 20, além do valor adicional que você vai ter que colocar. Então, fazendo o cálculo aqui, você vai achar o valor de R$ 1.386,72. Então, veja, se você quer ser milionário mais cedo, e você tem essa taxa de juros te remunerando, você tem que pagar, depositar um valor bem maior por mês, tá certo? Um exemplo, caldeira usada. Suponha que você deseja comprar uma caldeira industrial usada por 250 mil sem entrada, em 60 parcelas mensais iguais. Considerando uma taxa de juros de 1,6% ao mês, qual será o valor das parcelas? E se a taxa for 1,9% ao mês? Então aqui nós vamos estar variando a taxa de juros, tá? Então eu tenho o valor presente, que é o valor que, por exemplo, o banco vai te dar, né? Você vai pegar esse valor, comprar a caldeira e você vai parcelar aí para o banco considerando esses juros aqui. Então esse é o fluxo de caixa, tem o P, né? Eu tenho em 60 parcelas mensais iguais, então eu tenho 60, período 60, né? E aí utilizando a taxa de juros 1,6, o que eu quero é calcular minhas parcelas, né? A igual a P, que é esse valor aqui de 250 mil, vezes, né? I, que é 0,016, vezes 1 mais I elevado a N, que é 1,016 elevado a 60, dividido por 1,016 elevado a 60 menos 1, tá? Fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de R$ 6.510,27. Então, veja, eu vou estar financiando 250 mil, é uma taxa de 1,6% ao mês, vou pagar 6.510 por mês, fixo, tá? Se eu aumentar a taxa de juros, veja só, eu vou ter que pagar aí R$500 a mais, então são R$7.010, tá? Então veja, um pequeno aumento na taxa de juros reflete aí, né, um valor bem alto aí para você, a mais, né? No caso aqui, R$500 a mais por mês, né, por parcela. Um outro exemplo aqui, que é às vezes muito calculado, né, questão de troca por motor eficiente, por exemplo. Suponha que você tenha financiado a compra de um motor elétrico eficiente para a substituição de um antigo em 12 parcelas mensais de 10 mil. Considere a receita obtida através da economia da conta de eletricidade tenha sido 12 mil mensais. Qual o valor presente da economia realizada considerando uma taxa mensal de 1% ao mês? Então veja, né, você financiou a compra e pagou em 12 parcelas de 10 mil. Só que olha, a economia que você vai ter é 12 mil por mês, né? É uma taxa de 1%. Então aqui você pode fazer um menos o outro, né? Então na verdade 12 mil menos 10 mil, você vai ter um saldo positivo por período de 2 mil. Tá certo? Aí você tem esse fluxo de pagamentos, e aí você vai calcular o P, né? Que é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I vezes 1 mais I elevado a N. Aqui quem quiser usar a tabela, né? A vezes P barra A 1% 12. Então aqui eu fiz um exemplo olhando na tabela, tá? Você pode fazer colocando os valores aqui que vai dar a mesma coisa. Então se eu calcular esse valor aqui, né? Com I igual a, né? Que é a taxa de juros 1% ao mês e N igual a 12, né? Eu vou achar esse valor aqui. Então é esse valor aqui que você acharia no final do livro, tá certo? Então ficaria 2.000 vezes 11,2551, que daria R$ 22.510, tá certo? Então é esse aqui o meu P, tudo bem? Então compensaria muito essa troca por motor eficiente, até porque a parcela que você vai pagar por mês é menor do que a economia que ele vai prover para você, tá? Bom, falar um pouco agora do método do valor presente líquido, né? Então, o VPL
ele nada mais é do que um fluxo de receitas e despesas futuras em termos de valor presente, né, dada uma taxa mínima de atratividade, que é uma taxa de juros, né, que eu vou explicar para vocês o que é. Tá, então, você tem aqui VPL, vários valores Fs, né, FT, do futuro, dividido por 1 mais I elevado a T. Tá certo? Então você tem que só ir jogando todos esses valores para o presente, considerando a taxa de juros e o período que ele está, e aí você soma tudo, acha o VPL. Tá? Aí você tem, obviamente, receitas, despesas, né? Então depois aí você considera e faz a conta para achar o VPL. Tá? Então a taxa de juros que você vai colocar nas suas equações, ela chama taxa mínima de atratividade. Tá, então é uma taxa de juros que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento ou o máximo que o tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Por isso que o VPL é um método que depende muito da pessoa que está elaborando, né, o problema. Por quê? A taxa mínima de atratividade não é fixa para todos. Cada um pode ter uma taxa mínima de atratividade diferente. Uma empresa pode ter uma taxa mínima de atratividade diferente do que outra. Por exemplo, uma empresa pode achar que financiar um equipamento, ou melhor, um projeto, né, que te remunere aí, pelo menos, né, 5% ao ano, você considera que você aprova. Então, você vai colocar lá 5%, né? E você vai fazer todos os cálculos. Se der positivo, né, os seus cálculos, a decisão é favorável. Né? Se ele der zero, é indiferente. Se der menor do que zero, decisão desfavorável. Então, para uma empresa, 5% pode ser a taxa mínima de atratividade, que é o mínimo que ele se sujeita a receber desse projeto. Né? Se remunerar menos que isso, ele não quer. Só que outro pode exigir mais, por exemplo. Pode exigir 10% ao ano. Então, ele vai colocar como taxa de juros o 10%. Tá certo? Então, um mesmo projeto que para um pode ser aprovado, para outro não. Né? Muitas vezes, quanto maior a taxa mínima de atratividade, mais difícil é você aprovar o projeto. Tá certo? Então, essa que é a realidade. Eu acho que a maioria de vocês deve lembrar aí desse método, né? Que é muito ligado ao custo do ciclo de vida, né? Que é uma extensão da análise do valor presente líquido, que é comumente aplicado a alternativas que têm estimativas de custo que abrangem o período de vida do sistema inteiro. Né? Então, quando você tem, normalmente as ESTOs, né, que são empresas de energia, de serviço de energia, né, utilizam essa metodologia nas suas atividades. Por quê? Esse CCV, na verdade, quando os custos de operação e manutenção são muito altos, né, em comparação com todo o projeto. Né? Então, ele é mais eficazmente aplicado quando uma percentagem substancial dos custos totais do sistema foram os custos operacionais e de manutenção. Tá? Que é muitas vezes o caso de você substituir um combustível, de você fazer um retrofit de algum equipamento, de algum motor elétrico, de algum sistema de ventilação, sistema de ar-condicionado. Então, muitas vezes você faz o investimento, só que os custos, né, que você tem de operação e manutenção e as economias potencial que você vai ter, elas são muito consideráveis, são bem altos. Né? Então, essas empresas aí utilizaram esses métodos aí. Aqui um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo bem amplo para vocês terem uma ideia agora como a gente pode usar esse método, né? Então, imagine que uma ESCO foi contratada por uma empresa do setor de papel e celulose para implementar ações de conservação de energia. Então, o contrato estabelecia que durante 15 anos, que é o ciclo de vida das medidas implementadas, metade da economia de energia devido a ações implementadas da empresa seria pago à ESCO, além da totalidade na redução da manutenção. Então, a ESCO fez um investimento, aqui que no caso do exemplo foi R$5.500.000, né, no início, no ano zero, e a redução, né, agora como é que essa ESCO é remunerada? Ele faz o investimento, faz todo o estudo, o investimento, né,
Aí, com os investimentos, ele propõe o quê? Que metade da economia que ele vai ter com eletricidade vai ser pago a ESCO e metade fica com a empresa, né? Metade da economia que ele tiver com redução de combustíveis, né? Por exemplo, convertendo uma caldeira a óleo para gás natural, por exemplo, né? Então metade dessa economia vai ser para a ESCO e metade fica para a empresa. Então para a empresa é super vantajoso, né? Você não investe, não coloca dinheiro, uma outra empresa faz análise, investe e vocês dividem toda a economia no início e depois fica só para a empresa, quando acabar o período do contrato, né? No caso aqui foi 15 anos nesse contrato, tá certo? E aqui a redução da manutenção, que houve de 400 mil para 200 mil, isso aí, toda essa totalidade aí ficaria com a ESCO. Então essas são as condições do problema, né? Então as duas equações que você utiliza para resolver isso é a equação EFN igual a P 1 mais I elevado a N e a equação de séries uniformes, tá? 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I vezes 1 mais I elevado a N. Tá? Então vamos calcular aqui. Ó, o fluxo de caixa. Então vocês são 15 anos, né? Aí a empresa inicialmente vai investir 5 milhões e meio, tá certo? Aí eu vou ter, do período 1 ao 15, um valor que eu vou ter para a ESCO, que é um valor economizado. Então quanto que vai ser esse valor? Primeiro vamos ver com relação à eletricidade. Eu reduzi de 4 milhões para 3 milhões, ou seja, 1 milhão de redução. Quanto que vai ficar para a ESCO? Metade, né? 500 mil. Então, a minha série uniforme vai ter 500 mil de eletricidade que vem para a ESCO. Combustível, reduz de 6 milhões para 4 milhões. São 2 milhões, né? Metade vai para a ESCO, então metade é 1 milhão. Então, combustível, eu consigo mais 1 milhão de dinheiro para a ESCO, né? De remuneração. E por fim, custo de manutenção anual de 400 para 200 mil, reduziu 200 mil, a totalidade de manutenção fica para a ESCO, então mais 200 mil, total dá 1 milhão e 700 mil, tá? Por período, do ano 1 ao 15. Aí fazendo a conta, né? O VPL, que nada mais é do que menos 5 milhões e 500 mil mais 1 milhão e 700 mil vezes, né? Aqui eu posso colocar a notação do livro ou colocar essa equação aqui, né? Aí depende como vocês quiserem fazer. Se quiserem colocar aqui, também pode colocar. Eu coloquei dessa vez aí a notação do livro, tá? Que nada mais é do que o fator que a gente vai calcular. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu chego no valor de 6 milhões 52.333 reais de lucro não, de VPL, né, para ESCO, né? Então, compensa sim para a ESCO, né, investir esses 5 milhões e meio e ter toda essa remuneração aí durante o ciclo de vida do equipamento aí que foi considerado. Né? No caso, às vezes nem é ciclo de vida, no caso, às vezes é até o período contratual, né, que o ciclo de vida, às vezes, do equipamento é maior, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, como usar essas equações aí para resolver problemas de eficiência energética, né? Que são problemas econômicos aí de eficiência energética, tá certo? Payback. Bom, o payback, acho que é clássico, né? Todo mundo conhece praticamente isso. É o número de períodos necessários para que o investidor possa recuperar o investimento inicial, né? Ele é, na verdade, o primeiro método de análise de risco, né? Bem rudimentar, mas porque quanto menor o período de payback, né, menor é o risco envolvido, né? Mais rápido você vai ser remunerado. Então, em princípio, um projeto tem mais mérito quanto menor o período de recuperação do investimento inicial, né? Quanto menor o payback, menor o risco de investimento, tá certo? É um método que apresenta sérias deficiências na seleção de projetos, pois ele não dá qualquer informação sobre o que acontece com o fluxo de caixa após o instante que se alcança o retorno de investimento. Então ele sozinho nunca é utilizado, ele para análise de investimentos. Então normalmente você tem a taxa interna de retorno com o payback, ou o VPL com o payback, né? Análise de custo ciclo de vida e o payback. Aí você, com essas duas informações, você pode tomar uma melhor decisão de investimento, tá?
O payback simples não considera o valor temporal dos recursos monetários, ou seja, você não considera a taxa de juros. Para projetos pequenos, com payback pequeno, você não precisa nem utilizar o payback atualizado. O payback simples já te dá uma boa noção, tá? E o payback atualizado é a correção de todos os valores do fluxo de caixa para um dado distante, né? Empregando-se uma única taxa de desconto, ou única taxa de juros, né? Aqui um exemplozinho, um fluxo de caixa aqui, você tem, obviamente, no início investimentos, e depois você começa a ter receita, né? Então aqui é o fluxo de caixa, como ele se comporta. Payback simples, você não considera a taxa de juros, então nesse caso aqui, em 5 anos eu pago meu investimento, tá? Nesse outro exemplo aqui, né, que é o mesmo exemplo, né, só que é um payback atualizado, que eu considero a taxa de juros, obviamente você vai ter um payback mais longo, porque você está considerando taxa de juros, aqui no caso 10% ao ano. Por que isso? Porque quanto mais longe tiver a minha receita, mais ela vai ser corroída por essa taxa quando eu trouxer para o valor presente. Então os valores iniciais aqui, que normalmente são despesas, você não tem tanto desconto assim. Agora, os valores das receitas você vai ter, né? Porque você está mais longe. Então, por isso que normalmente o payback atualizado ele é maior do que o payback simples. É um período maior, tá? No caso aqui, 6,7 anos. Tá certo? E aqui o payback simples é um exemplo, né? Bem ridículo, né? Se você tem um investimento de uma troca de motor eficiente numa indústria, considere que o investimento inicial da troca é 50 mil e que a economia de combustível a partir do ano 1 seja de 10 mil por ano. Então você faz 50 mil por 10 mil, dá 5 anos. Ou seja, payback simples de 5 anos aí. Tá certo? Bom, e método de taxa interna de retorno é muito utilizado também, né? Aqui eu só vou dar o conceito para vocês, o conceito geral, né? Que é o quê? O método da taxa interna de retorno é a taxa que zera o VPL, né? É a taxa em que o VPL fica zero, ou seja, é o valor indiferente. Então, a taxa interna de retorno, quando você calcula, cada projeto tem uma taxa interna de retorno só, né? Você tem os mesmos dados. Aí, essa taxa de retorno, taxa interna de retorno, você pode comparar com as taxas mínimas de atratividade para saber se o projeto é viável ou não. Suponha que um projeto tem uma taxa interna de retorno de 7% ao ano, tá? E aí você apresenta esse projeto para uma empresa cuja taxa mínima de atratividade é 5% ao ano, ou seja, se remunerar 5% ou mais, eu invisto. Ele olhando o valor de TIR de 7%, vai comparar com os 5% que ele exige, vai falar, opa, é maior que o meu 5%, então eu vou aprovar esse projeto. Aprova. Se a taxa mínima de atratividade de uma outra empresa for 10% ao ano, ela vai pegar esses 10%, comparar, poxa, eu exijo 10, mas esse projeto só me paga 7. Né? Então, eu vou, obviamente, recusar, não vou aceitar esse projeto. Né? Então, muita discussão tem até no Brasil, porque a taxa referência do Brasil, muitas vezes taxa de referência de risco, de projetos, muitas vezes é utilizada a Selic, né? A taxa Selic. Por isso que se deseja uma taxa Selic, um dos motivos, né? Existem outros, mas um dos motivos de que a gente querer uma taxa Selic mais baixa é justamente por isso. Com a taxa Selic mais baixa, projetos com remuneração, às vezes, não tão alta, eles são muitas vezes aprovados e as empresas, as pessoas investem, tá? E, ao contrário, quando a Selic está muito alta, e compensa, às vezes, você deixar o dinheiro rendendo na Selic, né? Através do Tesouro Direto, e aí você não vai investir, né? Porque muitas vezes a taxa de remuneração é menor do que a Selic do momento. Então, isso é uma dos fatores a ser considerado também. Tá? Bom, cenários, né? O futuro é imprevisível, né? Então, é importante, o que acontece? Na indústria de energia, você tem diversas incertezas, são projetos muito longos, né? De vida útil longo. Projeto de uma hidrelétrica, muitas vezes você assina contratos para 30 anos, né? Então imagina, você vai fazer um projeto de análise de viabilidade de um projeto de uma hidrelétrica, imagine só, você não vai utilizar um cenário só,
um valor estático só para você calcular o VPL, ou o seu TIR, payback. Não, né? Normalmente você utiliza cenários, ou métodos mais avançados, que depois eu vou comentar com vocês, que é as simulações de Monte Carlo, etc. Né? Então, quando essas decisões são muito de longo prazo, as incertezas e recursos financeiros utilizados são grandes. Né? Então, a utilização de diferentes cenários é indicado. Normalmente, utiliza-se 3. Cenário tendencial, otimista e pessimista. Então, o cenário tendencial é o quê? Justamente o seu VPL, o TIR básico. Ó, eu acho que o projeto vai ter essa receita, essa despesa, e vamos considerar essa taxa de juros aqui para longo prazo e vamos calcular. Você calculou. Só que aí você pode pensar o seguinte, não, eu vou considerar um cenário otimista. Qual que seria esse cenário otimista? Eu vou considerar um cenário que eu tenha custos de instalação muito menores, custos de operação e manutenção menores no futuro, vou ter maior remuneração, né, devido à indexação dos contratos. Às vezes você está, sei lá, indexado em dólar, por exemplo. Então você pode simular aí que você vai ter uma remuneração maior, e aí você recalcula com um cenário otimista. Né? Da mesma forma, você pode calcular através de um cenário pessimista, não é isso? Que é um cenário pessimista que você vai calcular colocando dados pessimistas para você, custos maiores, receitas menores, né? Dentre outros aspectos, taxa de juros maiores, entenderam? Então, normalmente é feito isso, tá? E aí você tem mais ou menos um norte, fala, poxa, se esse cenário pessimista acontecer, né, vai ser ruim ou não tão ruim assim, então vale a pena arriscar, né? Então, esse é o conceito de cenarização aí para vocês, né? Para vocês estarem realizando. Então é importante, quando vocês realizam estudos de viabilidade financeira, é muito importante vocês pensarem em cenários, tá? Análise de sensibilidade. Isso também é interessante para você justamente identificar variáveis sensíveis que necessitam de maior atenção. Uma maior atenção, muitas vezes uma simulação separada, muitas vezes a cenarização dessa variável, não é? Então, como que você faz isso? Uma técnica tradicional, você pegar as variáveis, né, e variar de 10 a 20%, né, o valor para cima ou para baixo, o valor de referência, né, e para ser analisado isoladamente, tá? Então você tem uma variável, você quer ver a sensibilidade, você tem o seu VPL calculado. Então suponha que eu peguei essa variável e aumentei 10% ela. Aí quanto que refletiu no meu VPL? Se variou pouco o meu VPL, quer dizer que não é uma variável sensível. Agora, se eu variei, por exemplo, 10% o VPL, essa variável, meu VPL mudou em 12%, por exemplo, né? Opa, então essa variável é sensível, né? Eu tenho um problema mais sensível para eu tratar. Então você pode variar de 10% a 20% e comparar aí com o VPL, tá certo? Aqui tem até exemplo, né, de um projeto que tem o cálculo custo de combustível de $2 por gigajoule. Então a análise de sensibilidade é feita variando os preços entre 1,6 e 2,4. Então você coloca esse 10% e 20%, tanto para cima quanto para baixo, para você ter essa sensibilidade do reflexo dessa variável no cálculo do VPL, tá certo? Bom, mas o que mais hoje em dia é utilizado são simulações computacionais, né? Que aí você tem múltiplos cenários, né, que você utiliza, tá certo? Então, a técnica permite a análise de múltiplas combinações de parâmetros e é fundamental no estudo de processos estocásticos, por exemplo, o método de Monte Carlo, que é muito, por exemplo, utilizado na indústria de petróleo. Imagina, você tem um campo de petróleo que você pensa em explorar, então você não pode considerar um valor só, né? E às vezes a cenarização, né, muitas vezes fica limitada, porque você vai considerar uma ou duas variáveis, alguns cenários. Então, se você considerar esse método de Monte Carlo, ele vai pegar todas as variáveis que você considera importantes e incertas, né, e vai fazer a simulação de Monte Carlo, que são valores aleatórios, né, dentro, normalmente, de uma curva normal. Então, suponha que você tem lá o valor de preço de petróleo, né, do barril de petróleo, que é importante. Está lá, $80 o barril. Ok. Aí você simula um desvio padrão, né, você considera um desvio padrão e você tem uma normal.
né? Então, o que vai acontecer? Esse método de Monte Carlo faz o quê? Realiza simulações aleatórias, então valores aleatórios dentro dessa curva normal que você desenhou, que você tem, né? Então, o próprio software faz isso, e ele faz isso com todas as variáveis que você considerar incerta, né? Que você quer considerar essa estudo de variabilidade aí. Então, ele vai em todas as variáveis realizando simulações. Então, são cenários, né? Muitas vezes você pode realizar 10 mil simulações, né? O software @risk, que é muito utilizado, né? Vocês podem até pesquisar @risk, que é o @risk, né? Eu até vou mostrar um exemplozinho com ele aqui. Ele faz isso, né? Então você pode realizar 5 mil simulações, 10 mil simulações, que ele vai estocasticamente ou aleatoriamente, escolhendo valores, né? E calculando 5 mil VPLs, 10 mil VPLs, né? Se necessário. Então aqui tem um link para vocês assistirem que detalha para vocês como é feito isso, tá? Então assistam aí em casa esse link, que é bem interessante. Não é longo, é curto, tá? Ele vai mostrar para vocês justamente como esse @risk ele pode ser utilizado dentro dessa simulação de Monte Carlo, né? Para você encontrar uma gama de VPL ou uma gama de taxa interna de retorno, né? Para você considerar. Então é importante vocês assistirem aí, tá? Então aqui um exemplo, né? Justamente desse software aí. Você tem a taxa interna de retorno de um projeto com distribuição normal de uma variável sensível. Então, ele realizou N simulações. Então, veja a distribuição de TIR que você teve. Ou seja, né, você tem o valor central aqui, que a maior parte das simulações deu esse resultado. E aí você tem uma variabilidade aqui, né? Então, aqui ele mostra que 90% dos valores simulados ficaram entre menos 7,6% e 30%, tá? Então, às vezes é interessante também você ver a probabilidade dele estar acima de zero, por exemplo, né? Dele estar remunerando acima de zero. Ou, por exemplo, não, eu quero saber o percentual dele estar me remunerando acima de 10%, né? Então, aí você pode fazer isso no software, ele te mostra quanto que é essa probabilidade né, depois dos 10% aqui, tá? Então, suponha que no caso que seja aproximadamente 50% aí no caso, que não deve estar muito longe não, porque está aqui, talvez um pouco menos, né, uns 40%, que está um pouco depois aqui do valor central, tá certo? Então é uma ferramenta bem interessante para quem gosta, né, acho que vale a pena simular. Esse @risk, você consegue baixar ele 15 dias gratuitos, se não me engano é isso, né, se eles não mudaram, e depois, né, se você comprar a versão estudante, né, de estudante, que vocês estão fazendo pós aí, vocês podem comprar, né? A versão estudante, ela não é muito cara, né? Não é muito caro. Então vocês podem, quem tiver interesse, né? Enfim. Mas só para ver não precisa comprar, né? Só faz, como é que fala? Baixa esses 15 dias gratuitos aí que tá bom, né? Tem outros softwares que fazem isso também, né? É só fazer uma busca, tem vários softwares. O próprio Excel tem uma ferramenta de cálculo aleatório, só que aí você tem que montar, né? Também dá para fazer. Então dá para fazer em outras linguagens, MATLAB também dá para fazer. Então não fiquem limitados também só a esse software. Eu só coloquei esse software porque ele é um add-in do Excel, né? Então você pode usar o Excel e usar ele é simples, tá? Mas existem outros aí, tá certo? Bom, valor esperado, né? O que é interessante aqui? Lembra que eu falei para vocês, né, dos cenários, né, que ele pode ser tendencial, otimista, pessimista, né, no caso de cenarização. E aí você pode ter valores, né, para cada um dos cenários. No caso aqui, o cenário tendencial te deu um valor de menos 18.103, o otimista 1.807 e o pessimista menos 51.996. Aí o que acontece? Você pode também associar probabilidades a cada um desses cenários, né? Entenderam? Então, você fazendo a sua análise, vai pensar, olha, de acordo com a série histórica aqui, o cenário tendencial parece que vai acontecer em 30% dos casos, né? O cenário otimista parece que vai acontecer em 50% dos casos, porque existem novas, né, diretrizes aí da empresa ou do governo, perspectivas de taxa de juros bem melhores, e você considerou que é 50%. Né? Isso aqui é uma análise que o analista faz,
né? E coloca esses percentuais aí. E ele colocou também que pessimista é 20% de probabilidade. Aí você tem essa equaçãozinha aqui de soma, né? Você faz essa multiplicação, né? De menos 18.103 vezes 0,3, que dá menos 5.431, e assim por diante. Faz para o cenário otimista, que deu 903, e o cenário pessimista, menos 10.399. Fazendo a soma aqui, eu tenho um valor esperado, né? Considerando os 3 cenários e as 3 probabilidades associadas, né? Então, veja que o x é cada um dos cenários, a probabilidade de cada um dos cenários, aí você soma tudo, dá menos 14.926. Ou seja, se eu considerar o valor esperado como minha decisão, como minha variável de decisão, eu não aprovaria esse projeto, tá certo? Então, por isso que é interessante calcular. Agora, se acontecer o cenário otimista, né, mas a remuneração não é tão grande assim, então vale a pena. É muito arriscado esse projeto aqui. Outro exemplo interessante, isso aqui é bem interessante, porque imagine que você tem 3 eventos mutuamente exclusivos associados à exploração de um poço de petróleo. Então, evento X tem poço seco, produção 0, 20% de probabilidade. Evento Y, produção moderada, 100 mil barris por ano, 50% de probabilidade. Evento Z, produção elevada, que é 1 milhão de barris ano, 30% de probabilidade. Então você tem um poço lá, você não sabe direito quanto que vai ter, você associou essas probabilidades aí aos cenários. Então, fazendo o cálculo aqui, o valor esperado é 0,20 vezes 0, né? Mais 0,50 vezes 100 mil, mais 0,30 vezes 1 milhão, que dá 350 mil barris por ano, tá certo? Então, esse é o valor esperado. Quer dizer que você vai achar 350 mil barris por ano lá? Não. Esse é o valor esperado. Né? Você pode achar tanto 0 quanto 1 milhão, quanto 200 mil, quanto 300, né? São cenários aí. Agora veja que interessante, nós vamos entrar agora numa análise de risco, né? Então veja, eu tenho esse exemplo que eu falei para vocês aqui, que deu 350 mil barris por ano, né? Mas eu tenho outro poço que em outra área que eu tenho 50% de encontrar 340 mil barris de petróleo e 50% de encontrar 360 mil barris de petróleo por ano. Se eu fizer o cálculo, 50% vezes 340 mil mais 50% vezes 360 mil, dá 350 mil barris por ano. Né? Então, veja, baseado apenas no valor esperado, o problema é o mesmo, não é? Então veja, se eu for decidir com base no valor esperado, esses dois problemas são iguais. Eu não teria nenhum elemento para diferenciá-los, né? Então, como que eu vou conseguir diferenciar? É o que? Análise de risco. O valor esperado é o mesmo, só que olhando aqui, você já enxerga que um projeto é mais arriscado do que o outro. Então, esse projeto aqui é mais arriscado, porque você pode tanto produzir 0, mas pode também produzir 1 milhão, né? Então, ele tem um risco maior. Esse outro aqui, não, ele está mais centralizado. Então, é 340 ou 360 mil. Então ele vai ficar por aí. Então ele é um risco mais baixo. Então é possível você utilizar o desvio padrão para medir isso. Então uma forma de você medir o risco de projetos aí é através do cálculo de desvio padrão. Tá certo? E ele é o quê? Né? Esse desvio padrão. Nada mais é do que o valor esperado, a somatória, né, dos valores esperados menos o valor para cada cenário, ou seja, o valor esperado é 350 mil, né? E os cenários eu tenho lá. No primeiro problema eu tenho um cenário que a produção é 0, outro cenário a produção é 100 mil, outro cenário a produção é 1 milhão. No outro problema eu tenho o mesmo valor esperado, que é 350 mil, só que eu tenho cenários diferentes. 2 apenas, um com 340 mil, outro com 360 mil, tá? E eu faço o seguinte, para cada cenário, né, e cada cálculo desse, eu vou associar a probabilidade deles, de cada cenário, tá? Então, eu faço o valor esperado menos o valor de cada cenário elevado ao quadrado, vezes a probabilidade desse cenário, né? Aí somo. No caso, se eu tenho 3 cenários, eu vou ter 3 valores para somar. Em 2 cenários, eu vou ter 2 valores para somar, né? Então, a gente vai ver aqui. No primeiro caso, né, eu tenho 350 mil de valor esperado, está aqui, e os cenários, que é 0, 100 mil e 1 milhão.
E aqui depois as probabilidades associadas, tá? Que é 0,2, 0,5 e 0,3. Então eu faço o quê? Eu calculo isso daqui tudo, extraio a raiz para achar o desvio padrão, né? Se eu não extrair a raiz, ficar sigma ao quadrado, fica o que a gente chama de variância, né? Mas o que eu quero é o desvio padrão para estar justamente na mesma unidade que a gente está tratando, né? Porque se eu elevar ao quadrado, você vai ter uma unidade quadrada. Então se eu extrair a raiz, vai ser a mesma unidade do problema que você está considerando, né? No caso aqui, barris, né? Então, eu calculando deu 427 mil barris. Então veja, o valor esperado é 350 mil, só que o desvio padrão é 427 mil barris, né? Então eu tenho uma variabilidade grande. O que significa que o poço pode ser seco, quando a produção pode ser bastante elevada, né? Então, como o grau de dispersão é elevado, o risco de empreendimento também é, não é? No segundo caso, eu tenho 340 mil menos 350 mil, que é um cenário menos o valor esperado elevado ao quadrado vezes a probabilidade, mais o valor do outro cenário, 360 mil menos 350 mil, que é o valor esperado, elevado ao quadrado vezes meio, que dá, extraindo aqui a raiz, dá 10 mil, tá certo? Ou seja, o valor esperado da produção é 350 mil barris, mas o desvio padrão ele é apenas 10 mil, né? Então veja, é um risco bem mais baixo. Qual escolher? Pergunto para vocês. Pensem aí, né? Qual você escolheria? Qual projeto? Né? Se você escolheu o projeto primeiro, é porque você tem um perfil mais arriscado, mais arrojado. Então você fala assim, não importa, eu quero arriscar, porque eu tenho chance de achar 1 milhão de barris, ficar muito rico. Tudo bem que eu tenho o risco de achar zero, de não achar nada, né? Achar zero é duro. Mas eu tenho o risco de não achar nada, né? Mas eu vou arriscar, porque eu sou arrojado, né? Então é o perfil de pessoas. Existem investidores assim, que investem aí, sei lá, em até criptomoeda o pessoal está investindo, que é muito arriscado, né? Não quer dizer que não vai ganhar dinheiro, pode ganhar muito, mas pode perder também, muito, né? Aí o segundo caso são pessoas que são mais seguras, né? Gostam de investir em renda fixa, tesouro direto, né? Créditos agrícolas, crédito imobiliário, fundos imobiliários, dentre outros, né, formas de investimento. Então, isso aqui não tem uma resposta certa, né? Então, para cada um que tem uma percepção de risco e está propenso ou não a assumir esse risco, né, vai considerar uma situação ou outra, tá certo? Então é isso. Então, muitas vezes a gente lida aí com decisões de incerteza, né, que é analisar o impacto de muitas dúvidas envolvidas na área econômica. Então, só para também relembrar e a gente, né, discutir aí, em empreendimentos na área de energia, você tem muitas incertezas, né? Estão associadas à avaliação de extensão de reservas, muitas vezes, petróleo, gás, carvão, muitas vezes você tem estimativas, né? Não sabe ao certo. As vazões afluentes no reservatório de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então você não sabe quanto que vai chover naquela área, quanto que vai ter de armazenamento de água, né? Então você tem esse risco, né? O Brasil vive sempre aí na ponta da navalha aí, né? Arriscando muitas vezes demais aí e não planejando de forma correta a expansão do sistema interligado nacional, né? Outra coisa, a evolução dos preços dos insumos energéticos também. Se eu tenho uma termoelétrica a gás, o custo do gás para mim é uma variável incerta, né? A evolução do comportamento dos preços de fontes energéticas concorrentes também, né? Imagine se eu tenho num posto de gasolina e álcool e etanol, né? Você pode substituir um pelo outro. Então os preços, depende do preço da concorrência, você pode estar ganhando ou perdendo no mercado, tá certo? Então é mais uma incerteza. Para empreendimentos aí de energia renovável, por exemplo, energia eólica, tem a incerteza do vento, né? De quanto que vai ventar. Energia solar, fotovoltaica também, né? Quanto que você vai conseguir gerar com o sol, quanto que vai ser, né? Quanto que eu vou ter de insolação aí para eu poder produzir eletricidade, né? Então são fontes de incerteza, e dado aí muitas vezes ao longo prazo aí do ciclo de vida desses projetos, né? Então muitas vezes você tem que tratar essas decisões com cuidado. E uma das formas aí que você tem, eu falei várias, né, delas para vocês. Análise de cenários, você tem
essa análise do valor esperado, análise de risco, simulações de Monte Carlo, que simulam N cenários, né? Dentre outras formas, né? Mas aqui eu consegui falar bastante para vocês, tá certo? Então, você, assim, para a gente ir fechando, né, tudo que a gente viu, você tem a decisão de investimento que inclui dois componentes, né? A análise do retorno esperado, né? Que às vezes você pode assumir até probabilidades para cada cenário, ou não, né? Depende de como você está configurando o seu problema. E a análise de risco assumido. O risco, o payback é um método, por exemplo, de risco, mas é muito rudimentar, né? Porque quanto maior o prazo de retorno do meu investimento, maior o risco, né? Se eu tenho um investimento com payback de 6 meses e um outro projeto que me remunera a mesma coisa com payback de 2 anos, eu vou no de 6 meses, porque é menos arriscado, né? Menos coisas podem acontecer nesse período, né? Coisas que não estavam contempladas na sua análise, né? Então, menos arriscado. Mas interessante é a análise de risco que eu mostrei para vocês aí também, através do valor esperado. Né? Uma ferramenta interessante aí para vocês considerarem também. Tá certo? Bom, aí você tem aqui alguns fatores de incerteza, eu coloco alguns aí, mais alguns, né? A gente já falou de vários, de um projeto de investimento. Então, incertezas de projeção. Você tem erros de projeção de receitas, de custos, que obviamente afetam os resultados da viabilidade do projeto, né? A volatilidade dos fluxos de caixa, né? A volatilidade corresponde à variabilidade dos fluxos em torno de um padrão médio. Então, volatilidade é justamente essa variabilidade aí, né? Fato que não tende a afetar o VPL esperado, por exemplo, né? Mas reduz a probabilidade de que o mesmo seja alcançado, porque você está considerando valores médios aí, né? Volatilidade das taxas de juros, isso acontece muito, principalmente no Brasil aqui, né? Quanto maior a volatilidade das taxas de juros, maiores as oscilações do VPL em torno de uma média, né? Porque a taxa de juros influencia bastante nos resultados do VPL, não é isso? Riscos do mercado de energia, né? Você compreende mudanças nas condições de mercado, né? Crises econômicas de repercussão internacional, a última grande crise aí foi em 2008, né? Agora a gente tem a pandemia, que está ainda um problema, apesar dos governos do mundo estarem incentivando aí e os mercados não estarem sentindo tanto assim, mas ainda é um risco, né? Às vezes a inflação está vindo aí, né? Então é um problema também, né? Então são coisas que afetam as taxas de juros e o comportamento dos fluxos de caixa, tá certo? Então são alguns exemplos aí, tá certo? Então, as abordagens que a gente viu, né, para ir fechando aqui, as abordagens possíveis para que as incertezas do empreendimento sejam consideradas são análise de sensibilidade, lembra que eu mostrei para vocês? Variar entre 10% a 20% as variáveis e ver como isso reflete na minha viabilidade, né? Então, se for uma variável sensível, considere simular aí computacionalmente, colocar como uma variável incerta para fazer uma simulação de Monte Carlo ou criar cenários com ela, né? Que é a avaliação de estimativas otimista e pessimista, e também considerar abordagens probabilísticas baseadas no valor esperado, né? E posteriormente calcular o risco através do desvio padrão, né? Então isso que a gente viu muito hoje aqui. E para fechar, né, então no mercado de energia, ao contrário de outros mercados, existe um grande número de fatores que afetam os preços e aumentam a complexidade do mercado em si. Por isso que é necessário a gente considerar outras ferramentas, né? Ferramentas mais avançadas aí. Aspectos tais como efeitos climáticos, né? Isso está se tornando cada vez mais proeminente aí nesses últimos anos. A tendência é que isso afete cada vez mais, aí muitas vezes estudos de viabilidade, né? Por exemplo, grandes reservatórios para hidrelétrica. Você com mudanças climáticas, você vai ter mais eventos extremos e menor previsibilidade de onde vai estar chovendo, né? Então, isso vai afetar, sim, meus estudos, né? Então, isso já está sendo levado em conta em vários estudos, né? Petrobras mesmo já considera efeitos do clima para projetos em longo prazo, em projetos de petróleo e gás, né? Avanços tecnológicos, né? Capacidade de transporte e de armazenamento, questões políticas e estratégicas também afetam bastante, né? A questão regulatória, né? Muitas vezes você tem incertezas regulatórias
e isso é um problema, né? Você tem regulamentos que mudam demais, né? Tanto a regulação técnica como a regulação econômica, que a gente já discutiu aqui, né, no nosso curso, e quanto à regulação ambiental, né, você tem esse tipo de risco, e que aí entra nas questões ambientais, que exercem aí grande influência, né? Então, é muito importante que vocês aí, como, considerem, né, não apenas uma análise estática, né, de um estudo de viabilidade financeira, mas sim uma análise mais ampla, que considere diversos fatores aí, como análise de sensibilidade, análise de cenários, simulações de Monte Carlo, associação de probabilidades a cenários, né, e cálculo do desvio padrão para você conseguir estimar o risco, né, dos seus projetos. Tá certo? Então, bom, acho que por hoje é isso que a gente tinha que falar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.